Imagina só a cena, uma noite inteira de trabalho jogada fora. As redes vêm vazias, os barcos já estão na areia. Para um grupo de pescadores super experientes, o dia de trabalho tinha claramente chegado ao fim. Mas, e se o que parece o fim for na verdade só o começo? É isso que a gente vai mergulhar hoje, analisando um sermão do pastor Cláudio Duarte sobre essa pescaria que mudou a história. Bom, o sermão já começa com uma pergunta que, vamos combinar, todo mundo se faz uma hora ou outra. Até quando vale a pena insistir? Qual é a hora de perseverar e qual é a hora de simplesmente aceitar que um ciclo acabou? O pastor usa essa história para a gente pensar exatamente nisso e mostra como a resposta pode vir de um jeito que a gente nunca imagina. Então, para entender, vamos para a cena inicial. É de manhã, ali na beira do mar. E por um grupo de pescadores profissionais é o fim de uma noite muito longa. E pior, muito frustrante. O resultado de horas de trabalho, cansaço extremo e as redes completamente vazias. E o pastor destaca 3 sinais bem claros de que, na cabeça daqueles homens, a jornada tinha terminado. Primeiro, o barco já estava na areia. Segundo, eles já tinham desembarcado. E o terceiro, que é o ponto final mesmo, as redes estavam sendo lavadas. Na rotina de um pescador, lavar a rede é o equivalente a fechamos a loja, acabou, não tem mais o que fazer. E aqui tem um ponto muito importante. Aquilo não era uma crise de fé para eles, sabe? Eram caras do ramo, profissionais. Uma noite ruim faz parte do jogo. Eles estavam acostumados com esses altos e baixos. Era só um dia ruim de trabalho, que seria seguido por um merecido descanso. Amanhã seria outro dia. Só que, no meio dessa rotina de fim de expediente, quando tudo parecia definido, algo totalmente inesperado acontece. Jesus entra em cena. Sobe no barco de Simão e, depois de ensinar a multidão, ele dá uma ordem. Uma ordem que vai contra toda a lógica e toda a experiência daqueles pescadores. Tenta se colocar no lugar do Simão Pedro, o especialista ali. Lançar as redes, agora, de dia, com o sol forte, depois de passar a noite inteira, que é a hora boa para pescar, sem pegar um peixe sequer, não fazia o menor sentido. Era o pior cenário, o pior momento possível para tentar de novo. E é nesse ponto que a história apresenta um conflito gigante. De um lado, a gente tem a experiência profissional de Pedro, anos de conhecimento prático. Do outro, uma palavra de autoridade que vai contra tudo o que ele sabe. É a experiência contra a obediência. Qual dos dois vai falar mais alto? O choque de realidades aqui é total, né? A realidade de Pedro tá ali, gritando para ele. A gente ralou a noite inteira e não deu em nada. Mas a palavra de Jesus é outra, é simples, direta e aparentemente lógica. Vai para a parte funda, joga as redes. E a resposta de Pedro, nossa, é fascinante, e o pastor Cláudio Duarte faz questão de sublinhar isso. Pedro fala basicamente, olha, mestre, a gente se matou de trabalhar e não pescou nada, mas, já que é o Senhor que está mandando, eu vou. Percebe? Aqui tem mais obediência do que fé no resultado. Ele não age porque acredita que vai pescar, mas porque ele reconhece a autoridade de quem está falando. E é justamente esse ato de obediência pura, que vai contra todo o instinto e o conhecimento prático, que provoca um resultado que não só surpreende, mas que simplesmente destrói qualquer expectativa que eles pudessem ter. O que acontece em seguida não é só um bom resultado. É algo absurdo, milagroso. Na prática, era para ser impossível. A quantidade de peixes era tão gigantesca, mas tão gigantesca, que as redes, o principal instrumento de trabalho deles, começaram a se rasgar. A bênção era maior do que a estrutura que eles tinham para recebê-la. A coisa foi tão fora de controle que um barco só não deu conta. Eles precisaram chamar o barco dos parceiros para ajudar e mesmo com as 2 embarcações, elas ficaram tão pesadas que começaram a afundar. Dá para imaginar o tamanho dessa pescaria? E aqui a gente chega no coração do sermão, resumido nessa frase. A diferença entre a noite de fracasso e a manhã de sucesso absurdo não foi a técnica, o esforço ou o clima. O fator que mudou tudo foi a presença de Jesus no barco. Uma coisa é o esforço humano sozinho, outra completamente diferente é o esforço humano com a presença dele. Mas o grande lance é que o milagre nunca foi sobre os peixes. Os peixes eram só o meio. O verdadeiro objetivo era muito maior, revelar um novo chamado, uma nova identidade para aqueles homens. A prova disso é a reação de Pedro. Ele não comemora, não pensa no lucro, nada disso. Ele fica com medo, se joga no chão. Ele percebe que aquilo não é normal, que ele está diante de algo divino. E essa percepção faz ele se sentir pequeno, humano. E é nesse momento de total humildade que Jesus revela o plano de fundo.
Todo aquele evento foi um catalisador. Foi um convite para Pedro deixar a antiga vida para trás e abraçar uma missão infinitamente maior. Era como se Jesus dissesse: deixa os peixes para lá. De agora em diante, sua pescaria vai ser de gente. E a ironia aqui é muito poderosa. No exato momento do maior sucesso profissional da vida deles, a pescaria dos sonhos, eles percebem que aquilo não tem mais importância. Diante de um propósito novo e maior, eles simplesmente largam tudo para trás. Então, o que essa história toda ensina? Bom, primeiro, que uma situação que parece ter chegado ao fim pode, na verdade, não ter terminado. Segundo, que a obediência a uma palavra de autoridade pode ser muito mais poderosa do que anos de experiência. Terceiro, que a presença divina no nosso barco transforma de verdade o resultado do nosso esforço. E, por fim, que um grande fracasso pode ser só o aquecimento para um chamado ainda maior. E com isso, essa análise nos deixa com uma última reflexão. A história que para Pedro parecia ter acabado naquela praia era, na verdade, o início de tudo. E quanto às nossas histórias? Será que aquele momento que parece um ponto final, na verdade, não é só uma vírgula, bem antes do capítulo mais incrível que ainda nem começou?